Olá, hoje eu vou falar sobre Leões de Bagdá. Aqui está com uma edição de luxo, porque ela é capa dura. Então eu vou falar da outra versão que teve e também sobre o quadrinho, sobre os extras que tem aqui, que é bem interessante. Mas, antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Locultura, Cultura, e estou falando faça para algum quadrinho. O quadrinho de hoje é Leões de Bagdá. Esse quadrinho aqui é bem interessante. Aqui está com uma edição de luxo, por quê? A primeira vez que foi publicado aqui no Brasil foi também pela Panini, mas foi uma capa cartão. E foi essa que eu li a primeira vez. Eu li que eu peguei numa biblioteca. Eu gostei bastante da edição. E depois, sei lá, uns 10 anos depois que eu li, eu vi na Amazon, isso aqui estava em promoção. Eu já comprei, porque eu falei assim, poxa, né? Eu não estava pensando em comprar essa, só que eu li que eu tinha gostado. E quando chegou, eu vi que era capa dura, né? Então eu falei assim, pô, né? Interessante isso aqui. Aí eu fui ver lá no Guia dos Quadrinhos. A primeira versão saiu em 2008, que é a capa cartão. E depois essa aqui em capa dura saiu em 2018. Eu acho que eu comprei isso aqui em 2020. E é uma história bem interessante, que é baseada numa história real. Por quê? Lá em 2003 teve a guerra do Iraque, e durante o bombardeio, uma das bombas atingiu o zoológico, quebrou o muro e alguns leões saíram. E mais tarde, uns soldados estadunidenses, né, atiraram em 4 leões. Então conta a história desses leões aqui. Então é uma história que são com leões mesmo, né, são com bichos. E eles falam entre si como se fossem os bichos do Rei Leão, assim, sabe? Mas, então, não são seres antropomórficos tipo Mickey e Pernalonga, né? São leões mesmo. Aqui no final tem uma coisa que eu falei que é interessante, que tem os extras, que tem o fio dos personagens. E além do fio dos personagens, tem também uma conversa do autor com os editores. Então isso aqui é muito interessante. Por quê? Depois que ele teve essa notícia, né, dos leões, ele começou a pensar a respeito, ele conversou com os editores, de que tal fazer uma história desse nível. Então ele fez um roteiro. Então aqui está a sinopse, né, um resumo do roteiro dele, que ele apresentou para os editores, né, os capítulos todos. E para ser aceito o quadrinho, para ser publicado. Então tem junto também os esboços, né, dos personagens e tal. E aqui no final, esse urso aqui também é um dos personagens do quadrinho. E aqui no final tem também algumas rascunhos das páginas. Olha que interessante. Então, enfim, essa aqui tá bem legal. E é bem legal que o essa tá no final, como epílogo, porque você lê a história toda, pelo menos eu fiz assim, e depois você vai vendo o que o autor pensou. Por quê? Aqui, como acontece no Iraque, o autor ele colocou nos 4 personagens principais, que são os leões, uma característica dos iraquianos. Então vamos lá. Olha só que interessante. Aqui está o leão, dentro do zoológico, conversando lá com um corvo, será que o bicho que é? Ele vê, né? Esses aviões, esses pássaros esquisitos sobrevoando, né? E aí tá. Temos essa aqui que é a mais velha. Ela é cega de um olho, tem a orelha cortada, e ela não acha o zoológico ruim. Ela gosta da proteção do zoológico. Ela chama até os humanos, né, que cuidam ali, de protetores. Então ela gosta dos protetores, ela gosta do zoológico, por quê? Porque o ambiente lá na selva não foi bom para ela. Então ela mostra a visão dela aqui, ó. Ela foi atacada uma vez por um leão, por isso que ela ficou cega do olho. Aí o leão violentou ela, durante esse ato aqui, ele arrancou a orelha dela, porque ela tem... Só que não foi só ele tinha 3 irmãos. E aí depois os 3 irmãos vão para cá violentar também a leoa. Então ela mostra, né, que, poxa, né, a vida aqui não é tão ruim não, aqui a gente tem comida, tem os tratadores, tá um ambiente tranquilo e tal. Esse cara aqui, ele também não desgosta do zoológico. Ele lembra mais da vida dele de liberdade. Ele até fala pro pequenininho aqui que nasceu em cativeiro, que ele tem saudade de conseguir andar mais livre, também do horizonte. Aí o garoto fala, mas o que é o horizonte? Aí ele fala assim, o horizonte era quando o horizonte começava a abocanhar o sol, e o sol ficava sangrando e deixava tudo vermelho, e era muito bonito e tal. Então essa era a visão dele, né? Inclusive tem uma coisa interessante, porque quando eles se escapam, lá pro final, eles encontram o horizonte. Olha aqui o leãozinho falando, nossa, é isso que é o horizonte? É isso aqui? Aí quando eles vêm,
Essa página dupla aqui, ó, muito bonita, né? E aquela leoa que é cega ainda fala para ele: e aí, meu amigo, valeu a pena tanto esforço para vir até aqui? É nesse momento que os soldados chegam e acabam com os leões. A liberdade deles dura pouco, né? Mas voltando para cá, aí temos a última. Então temos esse que nasceu em cativeiro, tem todas aquelas sonhos de criança, né? De ser herói e tudo mais, né? E quer conhecer como que é a vida lá fora. E temos a outra que é a leoa. A leoa, ela também nasceu livre e foi pega para depois cativeiro, só que ela era muito criança. Então ela tem pouca lembrança da vida em liberdade dela. E ela tem muitos planos. Então ela é tipo, o espírito mais livre ali. Ela é como se fosse uma guerreira, uma líder de uma rebelião, que ela quer fazer uma rebelião contra o zoológico e tal. Então ela tá tentando conversar com os macacos e com as gazelas e com os outros. E ninguém confia muito nos predadores, os maiores, né, que são os leões. Mas ela tenta conseguir liderar um grupo contra o zoológico ali. Então, são esses 4 perfis, assim. E no final, mostra o que o autor pensou a respeito, né? Então, da personalidade de cada um dos leões, da personalidade também do urso. Então, isso aqui é interessante você ler, você tira suas conclusões e depois você vê o que o autor pensou a respeito, né? Isso tudo que ele fez lá da região e tal. Então, isso aqui é bem interessante. E aí tem mais um outro personagem importante, que é um urso. O urso aparece lá no final. Aí também você vê a visão do autor sobre o urso, que é interessante e tal. E no roteiro, naquele roteiro que ele entregou para os editores, que é esse aqui no final, ele também conta que teria um outro personagem que seria uma coruja. Essa coruja estava no primeiro rascunho, né? Ela foi trocada depois por uma tartaruga. Então, ele não explica o motivo porque ele trocou. Tartaruga, conversando com os leões. E essa tartaruga, ela começa a falar sobre as outras guerras dos humanos, né? Que começa a vir um monte de tanques, os leões ficam assustados, falam assim, nossa, né? Contra um bicho desse não vai ter predador, né? Contra os tanques e tal. A tartaruga começa a falar sobre isso, né? Sobre toda essa luta dos humanos nas outras guerras que teve. E a outra guerra que teve, que ela se refere, é a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo tinha a ver com petróleo, né? E aí você vê todas as tartarugas, companheiras dela, morrendo nesse óleo preto. Então, é um quadrinho bem interessante, né? Que ele vai mostrando ali algo social, falando sobre a guerra, algo político e tal, mas com essa abordagem do ponto de vista dos animais e da região ali, né? Da geográfica. Aqui tem um outro momento que é muito bonito, que a leoa, que é essa que é a mais revolucionária dos 4, né? Tem um momento que ela entra no museu e ela tá sozinha. E ela tem uma visão muito interessante, que é esse painel aqui. Ela tá vendo um leão alado num vitral. E antes eles verem o pôr do sol, que é um lugar muito alto, eles vão para aquele lugar alto, o leão fala pra ela, poxa, o leão fala pra leoa, como que a gente vai subir ali? Eu acho que a gente tem asas. E ela fala assim, alguns de nós já tiveram asas. E ela tenta falar sobre a visão que ela teve, né? E ela que tem todo esse idealismo, né? Político, de evolução, né? Fala assim, poxa, né? A gente teve heróis que a gente era de outro jeito, em outro tempo e tal. Tem uma coisa interessante aqui, também aparecem uns cavalos, né? Que não menciona de onde desapareceram, mas os leões correm atrás dos cavalos, depois usam os cavalos contra o urso também. Isso aqui é bem interessante. E lá nos extras, tá falando, né? Dos cavalos, porque ele via que o Saddam Hussein tinha um aras, né? Então ele quis colocar, porque acho que foi destruído o aras do Saddam Hussein, os cavalos fugiram. Então ele quis colocar isso aqui também, né? E aí, pra quem não sabe, né? O Iraque, né? A guerra do Iraque era contra o Saddam Hussein, né? Então tem tudo isso aqui, tem até. Mas é isso, gente. É um quadrinho bem interessante. É um quadrinho que eu gostei bastante. Não sei se vocês já conheciam a versão
em capa cartão, essa versão em capa dura. Comenta o que vocês acharam, se curtiu, compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Vou deixar também um link na descrição, caso você queira comprar esse ou outros quadrinhos. Considere comprar pelo nosso link, ajuda o nosso canal. E é isso, gente. Curte, compartilha, se inscreve, faz coisas na internet. Um grande abraço e até mais.